Olá, fãs de esportes, muito boa noite. Está começando uma semana decisiva de Sul-Americana, de Libertadores. Saberemos, então, os finalistas dessas competições. Mas hoje foi um dia especial, porque tivemos também o prêmio Bola de Ouro, André Kfouri, não sem polêmicas. Boa noite, bem-vindo também. Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, boa noite aos nossos amigos e amigas, boa noite ao Hoffman, que eu sei que já nos ouve na Europa. E, pois é, a gente tem bastante coisa para dizer a respeito desse tema que abre o Sport Center e também dos outros que são notícia nessa segunda-feira. Vamos então conversar já com o Hoffman. Vamos para a Europa, a gente vai para Paris conversar com o Gustavo Hoffman. Ele acompanhou a premiação de pertinho e traz todo o desdobramento, tudo que aconteceu desde o começo do dia, né, Gustavo Hoffman? Quando a gente realmente foi pego de surpresa com a não ida de ninguém do Real Madrid ao prêmio. Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite, André, boa noite, fã de esportes, ligado em mais uma edição do Sport Center. Foi um dia bastante agitado aqui em Paris, sem dúvida alguma. Agora há pouco terminou a premiação da Bola de Ouro, que coroou pela segunda temporada consecutiva a Aitana Bonmatí como melhor jogadora do mundo e Rodri pela primeira vez como melhor jogador do mundo. A expectativa era pela Bola de Ouro ao Vinícius Júnior. E eu não vou dizer que todos, mas a maioria foi sem dúvida alguma surpreendida. Para tentar resumir para o fã de esportes como que toda essa história começou a ganhar força. Logo hoje cedo, após desembarcar aqui em Paris, nós da ESPN temos a informação que o Rodri seria o vencedor, porque inclusive ele já teria feito a sessão de fotos com a Bola de Ouro. A partir daí a gente iniciou um trabalho de apuração para entender o que estava acontecendo e se essa informação procedia. Com fontes ligadas ao Vinícius e com fontes ligadas ao Real Madrid, confirmamos que inicialmente que o Vinícius não viajaria e aí logo na sequência que ele não viajaria porque era uma determinação do Real Madrid. O Real Madrid determinou que ninguém do clube viajaria para Paris para o evento da Bola de Ouro. Mais tarde ainda, outras fontes nos disseram que o Real Madrid considera um absurdo o Vinícius Júnior não receber a Bola de Ouro. E se não é pelos critérios de campo, que fosse o Dani Carvajal, por todos os títulos conquistados. Então, o boicote do Real Madrid à Bola de Ouro foi sim um protesto do clube liderado por Florentino Pérez. Aqui em Paris, antes do evento começar, vocês viram as imagens, a torcida do lado de fora era toda pelo Vinícius. E mesmo no momento em que o nome do Rodri seria anunciado, houve muito constrangimento dentro do Théâtre du Châtelet, porque Jorge Weah, nome histórico do futebol mundial, ex-presidente da Libéria, Bola de Ouro, jogando pelo Milan, quando ele estava prestes a anunciar o nome do Rodri, dentro do teatro começaram a gritar o nome do Vinícius. Tanto é que não sei se na transmissão isso aparece ou não, se dá para ouvir esses gritos, mas o próprio Weah, ele para um pouco, fica meio sem graça e aí faz o anúncio. E quando os 4 finalistas foram anunciados, o nome do Vinícius foi também o mais aplaudido, com sobras. Então, realmente, a maioria das pessoas imaginava, aguardava, esperava pela bola de ouro ao Vinícius, que seria a primeira bola de ouro a um jogador brasileiro desde 2007, quando Kaká superou o Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E o próprio Vinícius Júnior e o Carlo Ancelotti fizeram manifestações nas redes sociais. O Ancelotti agradecendo o prêmio que ganhou de melhor treinador e citando nominalmente Vinícius e Carvajal. E o Vinícius mandando uma mensagem bem objetiva, bem direta também. Tá certo, Hoffman. Bom, a gente está inclusive mostrando a mensagem do Vinícius Júnior nas redes sociais, ele falando, eu farei 10 vezes se for preciso, eles não estão preparados. A gente mostra também a postagem do Carlo Ancelotti falando sobre a premiação, Carlo Ancelotti, inclusive, que ganhou o prêmio de melhor treinador. E aí ele está falando que agradece à família, ao presidente, ao clube, e aí principalmente aos jogadores Vini e Carvajal. E eu agradeço ao Gustavo Hoffman, então, por todas as informações lá de Paris, Hoffman que trabalhou enormidade hoje o dia inteiro. Um beijo, viu, Hoffman? A hora do descanso agora. Não, ainda tem mais programas ainda, tem ao vivo ainda para os Estados Unidos, a madrugada será longa. Um bom programa para vocês. Então tá, então boa sorte, bom trabalho para ti. Vamos lá, André Kfouri, falar então sobre todas as polêmicas que envolveram o dia de hoje e o prêmio da Bola de Ouro.
Foi realmente um prêmio que a gente sentia uma tensão no ar. Quando o Real Madrid foi eleito o melhor clube e ninguém sobe, e aí os apresentadores apenas agradecem, parabéns, e segue. Quando chamam o Carlo Ancelotti como o melhor treinador, parabéns, e segue. E aí, quando chamam também o Rodri como o melhor jogador do mundo hoje. Eu vou separar por temas, Marcela. O primeiro é que o Vinícius não deixou de ganhar esse prêmio de bola de ouro da revista France Football, com votos de 100 jornalistas espalhados pelo mundo, para um jogador que não merece o troféu. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que o Rodri é um extraordinário jogador de futebol. Então, essa narrativa que se tem divulgado por aí, escolheram alguém para tirar o Vinícius, não me convence. O Rodri, eu acho até que fez uma temporada superior a essa que vale o prêmio desse ano, na temporada anterior, quando ele faz o gol de título da Champions League para o Manchester City, o primeiro título da história do City nessa competição. Mas ele, sem dúvida, é um jogador que merece receber esse prêmio. Dizer que a derrota, entre aspas, do Vinícius é a vitória do racismo é o equivalente a dizer que todos os jornalistas, todas as pessoas que votaram no Rodri são racistas. É um exagero. Mas a gente tem a obrigação de perguntar se o Vinícius não teria mais votos se ele não fosse negro, brasileiro, jovem e se ele não tivesse aceitado o papel de rosto da luta antirracismo no futebol, que é uma luta muito mais importante do que o futebol, mas tem que passar pelo futebol também como reflexo da sociedade que o jogo de futebol sempre foi e sempre será. Essa pergunta ela é obrigatória. Esse é um ponto. O outro ponto é a eleição em si. Eu acabei de dizer que a vitória do Rodri, o prêmio entregue ao Rodri, é também a vitória do racismo, é um exagero, porque a gente não conhece as motivações das pessoas que não votaram no Vinícius. É absolutamente aceitável, embora seja discutível, entender que o Rodri teve uma temporada melhor do que a do Vinícius. Mas a pergunta é obrigatória, essa que eu acabei de fazer. Mas acima de tudo isso, o que eu considero importante dizer e observar é que nesta temporada especificamente, por causa de uma postura de um jogador de futebol que ousou se levantar e dizer que não admitia ser tratado da maneira que ele continua sendo tratado em diversos estádios espanhóis, por causa desta luta que precisa ser apoiada, precisa ser defendida e precisa ser expandida para fora do futebol, talvez fosse necessário que o prêmio fosse entregue ao Vinícius. Por um detalhe que é menos importante do que esse que eu acabei de falar, mas que também é importante. Você tentar escolher alguém para receber um troféu individual, nesse que é o mais coletivo de todos os esportes, é uma contradição que a gente aceita porque os jogadores de futebol também elegeram esse prêmio como um fetiche para eles. Sim. Esse prêmio vale bônus em contrato, esse prêmio vale uma série de celebrações, esse prêmio aumenta o tamanho do jogador. Numa era, que é essa que nós estamos vivendo, que muitas pessoas que acompanham o futebol se conectam mais aos atletas do que mesmo aos clubes. É a figura do fã, que é diferente do torcedor. Então esse é um prêmio que se transformou em algo tão importante, porque os jogadores também o valorizam. Mas nessa temporada ele poderia ser transformado num prêmio coletivo. Em linha com o jogo que esse prêmio pretende celebrar, neste ano, entregue ao Vinícius, ele seria um prêmio coletivo, a ser celebrado até pelos jogadores que não ganharam. Isto tudo dito, o Real Madrid deveria ter ido ao prêmio, o Vinícius deveria estar no prêmio, porque tentar desvalorizar um prêmio só porque ele não é nosso é um sinal de desrespeito do clube. E eu entendo que o Vinícius tenha sido colocado numa situação difícil para falar, eu vou e não importa o que vocês estão determinando. Sim. O técnico dele, que é uma das poucas pessoas que o defendem publicamente, foi premiado e não esteve presente. Sim. Mas eu acho que o Real Madrid, como instituição, cometeu um erro muito grande, um erro muito grave, a não estar na cerimônia de hoje.
Bom, antes do Rodri ser anunciado, como estava falando mesmo o Gustavo Hoffmann, todo mundo já falava que ele seria eleito o melhor do mundo, tanto que acontece o fato dos jogadores do Real Madrid que iriam para o prêmio não aparecerem. E aí o Toni Kroos, antes dessa premiação, ele já faz postagem nas redes sociais. Aliás, o Vinícius Júnior recebeu muitas postagens de apoio por ele não ter vencido hoje esse prêmio, né? O Toni Kroos fala que ele é o melhor. E aí tá essa foto dele com o Vinícius Júnior. Tem mais jogadores. E é muito disso que você está falando, né, André? O próprio Rodri deve hoje pegar esse prêmio de melhor do mundo e ficar... mas olha só, não deve ter sido fácil para ele também receber, né? Não. A gente vê o Militão também, o Carvajal, o Militão dizendo que ele é o melhor, o Paquetá também, falta na época de Flamengo ainda... dizendo que tem orgulho do Vinícius Júnior, o Richarlison, desde cedo também já estava postando nas redes sociais. Porque a questão, Marcela e amigos, é que esse prêmio, nesse ano, ele foi caracterizado pela candidatura do Vinícius. Não só como jogador de futebol, mas como esse rosto da luta antirracismo no ambiente em que ele vive. Não havia como separar as coisas. Então, mesmo que houvesse outro vencedor, e houve, o prêmio foi marcado pela situação do Vinícius. Se o Vinícius ganhasse, o mundo do futebol daria a ele um agradecimento por tudo que ele tem feito. Sim. Se ele não ganhasse, esta derrota, entre aspas, porque ele foi o segundo colocado entre os jogadores votados, ela seria vista como uma punição de um ambiente conservador a quem ousou se levantar e dizer: eu não admito ser tratado dessa forma. Então, é difícil. Hoje as coisas são todas politizadas, né? Existe uma divisão e uma defesa muito apaixonada de todos os lados. Isso é natural que seja assim num prêmio futebolístico também. Mas especificamente nesse ano não havia como ler de outro jeito. Ou a vitória e o agradecimento, ou a derrota e a punição. Olha, vamos lá, a gente segue e a gente coloca então a lista aí dos premiados dessa noite do Ballon d'Or, do Bola de Ouro. Os melhores jogadores, o Rodri e a Aitana Bonmatí. Os melhores treinadores, o Carlo Ancelotti e a Emma Reis. O melhor goleiro, Emiliano Martinez. O melhor jovem, o Lamine Yamal, também era algo que era muito difícil que não acontecesse. Artilheiro da temporada, o Harry Kane e o Mbappé. E os clubes do ano, o masculino, o Real Madrid, e o feminino, o Barcelona. Fora isso, olhando assim, nada que também chame muita atenção. Nem o Rodri chama tanta atenção, André. Se não fosse esse asterisco que a gente coloca aqui, que a gente tanto comenta. Porque ele hoje é o jogador mais insubstituível, a gente pode colocar ali do City. Assim. Ele o Pep Guardiola é apaixonado por ele, e agora que ele está machucado, o Pep Guardiola está precisando fazer malabarismos para substituir o jogador. Ganhou ligas em sequência no campeonato inglês, todos os troféus conquistados, quebra de recorde com os campeonatos conquistados um atrás do outro pelo Manchester City. Na temporada anterior foi campeão da Liga dos Campeões, que é a primeira do clube, com um gol dele na decisão. Outros gols importantes ele marcou na campanha. Como membro da seleção espanhola, ganhou um troféu, né, que é muito importante, também o troféu da Euro, que conta muito para a eleição do melhor jogador nesse troféu, nesse ano, nessa temporada, entre os europeus. Isso tem muito mais peso. Na divisão dos votantes, são 10 votos para a América do Sul, 10 votos para a América Central, tem o mesmo peso, mais de 40 votos para a UEFA. Então, esse é um prêmio que tem um forte componente europeu, indiscutivelmente. Então, aquilo que o Rodri fez é absolutamente merecedor desse troféu. Só que o contexto do prêmio desse ano era um contexto mais aberto, um contexto diferente do que normalmente a gente acompanha. E só para encerrar, Carlo Ancelotti e Real Madrid. O Real Madrid com o melhor clube e o Carlo Ancelotti o melhor treinador? Acho natural pela vitória na Champions, para ele mais uma vez, um treinador que tem um currículo absolutamente fora do que é normal, campeão em diversos lugares, um condutor desse time do Real Madrid, que é o maior ganhador da Liga dos Campeões. Acho que outros poderiam ter sido escolhidos, né? O Pep Guardiola, pelas vitórias em sequência no campeonato inglês, o De La Fuente, que levou a seleção espanhola a mais um título de Euro, mas eu acho que no cômputo geral de uma temporada em que o Real Madrid ganhou o que ganhou sob o comando do Ancelotti, o prêmio está
nas mãos corretas. Lamento apenas que ele não estivesse lá. Sim. Ele também deveria estar. De novo, a decisão não foi dele, como não foi do Vinícius. Foi do clube. E o clube assim desrespeita o prêmio. Mas a gente não pode deixar de registrar esse deslize, essa gafe do Real Madrid. Pois é, pelo feminino, o Barcelona leva como melhor clube, aí tá no Madrid pela segunda vez também, algo muito merecido por tudo que conquistaram. Tem um último assunto aqui pra gente tratar no nosso programa, a gente tem ainda 10 minutinhos, e para falar de bola de ouro, não com a felicidade que a gente gostaria por ter um brasileiro depois de 17 anos, o prêmio continua sem ir a um jogador brasileiro. Quem recebeu a bola de ouro hoje foi o Rodri, o Vini Júnior ficou em segundo lugar. Já era esperado, nem ele, nem os jogadores do Real Madrid compareceram ao Ballon d'Or, e o Vini fez uma postagem agora há pouco que eu acho que merece ser mostrada, né? Ele diz o seguinte: eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Já tem mais de 1 milhão de visualizações, a postagem foi feita há 40 e poucos minutos ali, e acho que essa postagem é muito clara, ela não está falando de futebol, ela está falando de todas as causas, as batalhas que o Vini abraçou no combate ao racismo, que é muito importante, é muito necessário, mas que também custa um preço muito alto, às vezes, a quem se coloca à frente nos campos de batalha, né, Mauro? A gente sabe que o futebol está se remoldando, a sociedade está se remoldando, e, assim, eu não vejo outra justificativa que não o Vini incomodar fora dos campos. Porque o Vini jogou mais bola que o Rodri. Sim. Não é uma questão, o Rodri não merece. Uma questão o Vini foi o melhor jogador da Europa na temporada. Pelo menos essa é a minha opinião. Sim, não, mas com certeza foi. E é óbvio que aí não pesou só a bola, né? Porque quando ele levanta com todo o mérito, com todo apoio da gente, a bandeira que ele levanta, incomoda. É uma turma que se incomoda e provavelmente ele acabou não tendo alguns votos por causa dessa atitude. E aí que ele responde: vou continuar fazendo e levantando essa bandeira, independentemente desses racistas que não votam em mim. Então, deve estar chateado? Tá. Ganhou em segundo lugar, desde o Neymar, que ficou 2 vezes em terceiro, né? Primeiro é o Kaká que ganhou lá, depois a gente só teve, depois do Kaká, 2 vezes o Neymar em terceiro e agora ele fica em segundo, mas enfim, todo mundo sabe que, eu acho que o próprio Rodri sabe que o Vinícius é que merecia, tá? Porque o Rodri joga muita bola, jogou muito, mas em algumas situações, e aí pesam várias, quem jogou na Euro, teve situações em que ele nem foi o melhor, ele não ganhou a Champions, ele nem foi o melhor ele não foi nem o melhor meio campo da Espanha na Euro, que foi campeã. É um baita jogador, mas enfim, mas fez gols, fez assistência, no número muito grande, para quem joga no meio, diferente do Vini, que é atacante, ok? Mas é uma pena que desta vez que a gente teve alguém capacitado para, brasileiro, no caso, capacitado para ficar com esse prêmio, que há muito tempo vinha só sendo dividido, às vezes injustamente, entre Messi e o Cristiano Ronaldo, porque a última que o Messi ganhou, a 8ª, jogando lá no... Mas foi uma homenagem, não Pesou foi? a Copa, né? Pesou a Copa, mas foi uma homenagem, mas, não pelo que ele vinha jogando lá nos Estados Unidos, virou homenagem, etc. Mas, enfim, inclusive foi afastado como um dos que votam nesse prêmio, um argentino, que nessa última do Messi votou em 5 argentinos, de 1-5, e até o organizador do prêmio achou que ele tinha perdido um pouco o foco, que pese ele ter votado, ele não satisfeito em votar só no Messi, ele relacionou outros 4. Então isso também é ruim. Mas hoje, o que aconteceu? Na minha opinião, humildemente, infelizmente, o Vini foi mais uma vez vítima de preconceito, que eu espero que seja cada vez mais de uma parcela menor ainda de racista. Muita gente não olhou para o campo, olhou para a bandeira que ele está levantando, e tem gente que não gosta e acredito que não votou nele porque ele merecia sim. Consegue, Zinho, achar alguma outra explicação que não essa que a gente está trazendo aqui para o Vinícius não ter ganho hoje a bola de ouro? Não, se foi essa a principal decisão, está totalmente errado. Mas infelizmente eu não tenho como afirmar isso, né? Eu não sei quais os nomes das pessoas que votaram, né, para essa eleição. Então é difícil eu aqui já chegar e acusar que os caras tomaram essa decisão
olhando pela cor da pele. Se foi isso, inadmissível. Agora, olhando para o campo, eu acho o Rodri muito bom jogador e está em boas mãos também. Se fosse o Vinícius, cara, maravilhoso, é atacante, é o cara decisivo, é o cara do gol. Mas eu gosto muito do Rodri como jogador. Eu tô sendo bem imparcial, porque eu torço pelo Vinícius Júnior, que é brasileiro. Vou torcer sempre por ele. Estava torcendo muito que ele vencesse. Muito tempo que a gente não tem um jogador brasileiro como o melhor do mundo. Estaria em muito boas mãos, porque o Vinícius Júnior fez uma temporada, uma Champions League maravilhosa, né? A La Liga também, campeão, protagonista. Agora, se eu olho para o Rodri, ele foi protagonista também no Manchester City, na Premier League, campeão. E foi protagonista também na seleção da Espanha, ganhando a Eurocopa. O Olmo arrebentou, para mim até jogou um pouco mais gosto. Mas a Eurocopa lá, a votação deu para o Rodri o melhor jogador da Eurocopa. Então, assim, não está em mãos ruins, não, porque o cara é muito bom jogador. Infelizmente teve uma contusão, não sei se isso também sensibilizou, o cara está de fora da temporada toda. Eu acho que, assim, eu não posso desmerecer o Rodri, porque o cara, para mim, é protagonista na seleção da Espanha e é protagonista no Manchester City há bastante tempo. E é difícil um volante ganhar como o melhor do mundo. Geralmente vai para o meio atacante, como ficou Cristiano Ronaldo e Messi, vai para o atacante que faz os gols. A visibilidade maior é para o atacante. Por isso eu estava na expectativa muito grande do Vinícius Júnior, porque ele é o atacante, é o cara do gol, do drible, né? Aquela coisa da arte. Então, se essa votação foi pensando aqui na cor da pele, esse problema do racismo, pô, é lamentável, assim, nos deixa revoltado, é inadmissível isso. Eu, que não tenho esse problema, olhando para o campo, cara, não desmereço o Rodri, não. Ele é muito bom jogador e fez uma campanha maravilhosa. Ó, para mim, eram os dois ali, taco a taco. O Bellingham foi o terceiro, Pascoalzinho, né? desculpa, existe uma votação popular, que essa o Vinícius ganhou com sobra, e são vários votantes, né? Não é que seja todo mundo junto tomando essa decisão. São pessoas que votam separadamente, mas talvez inconscientemente São ou talvez 100 jornalistas pelo conscientemente, mundo. esses jornalistas que escolhem esse melhor jogador também levem em conta o extracampo. É só pra gente esclarecer como é feita a votação. Para mim está muito claro o seguinte... Tem os capitães também dos times, treinadores... Essa é a da FIFA. Essa é a da FIFA. Essa os de hoje treinadores é e os capitães são na FIFA. Essa é da FIFA. Vamos lá. Quem sabe Vinícius Júnior não é da FIFA, é da Vinícius Júnior. Pronto, aí o Rodri, que é muito bom jogador, ganhou aí o Balão de Ouro e o Vinícius ganhou da FIFA. Então, Zinho, para mim, assim, eu não desprezo o Rodri, eu acho um monstro de jogador de muita qualidade. Muita qualidade mesmo, um cara que tem que ser respeitado. E eu respeito o Rodri. Mas eu acho que não dá para o Vinícius Júnior. Você pode escolher um monte de explicações. O Vinícius Júnior não é tão bom quanto o Rodri na seleção da Espanha. A seleção da Espanha é campeã europeia e o Vinícius Júnior não rende na seleção brasileira. É uma explicação. Mas a minha explicação é diferente. A minha explicação é a seguinte: se você não se comportar do jeito que a gente quer, a gente não vai te dar o Bola de Ouro. É isso. Para mim é isso. Para mim só passa por isso. E aí só pra gente fechar, pra gente ir embora, a nota do Real Madrid, que também entende como você, como eu, como Mauro, enfim, o Zinho também, obviamente, acha um absurdo se for essa decisão. Não, a gente não tem certeza. É óbvio, a gente não tem certeza, mas é uma presunção isso. em cima dos fatos, né? Porque eu acho que na bola ele mostrou tudo que ele podia, inclusive ganhou do Rodri, quando se enfrentaram Real Madrid e Manchester City. Se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado. Esse foi o comunicado do Real Madrid para justificar a ausência de 50 pessoas que iriam na comitiva, na delegação do Real para o Ballon d'Or e hoje não estiveram presentes, juntamente a essa comissão, o Vinícius Júnior. Enfim, a gente fica na expectativa para o ano que vem, quem sabe ele consiga ganhar o prêmio de melhor do mundo.